Boa noite a todos os irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você hoje e abençoe o seu dia. Nós, como nação, temos vivido um tempo de pausa, uma interrupção abrupta em tudo que nós vivíamos, planejamos, e nenhum de nós planejou estar assim com tanto tempo ocioso. Mas saibamos que a palavra de Deus tem ensinamento também nesses tempos de interrupções abruptas, nessa pausa que estamos tendo. Deus tem propósito nele. Nós, como igreja do Senhor, precisamos estar com os olhos atentos, ouvidos atentos também ao que o Senhor está ensinando. E eu aprendo em Atos capítulo 27 sobre uma pausa muito importante na vida do apóstolo Paulo, de todos que com ele estavam e da localidade onde eles estiveram, que Deus ele tem grandes propósitos até em tempos difíceis como os que temos vivido. A partir do versículo 23 de Atos 27, a palavra de Deus ensina assim: porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito, e contudo é necessário irmos dar numa ilha. Contudo é necessário que antes passemos numa ilha. Então eu quero meditar sobre as ilhas da vida, sobre essas pausas, essas interrupções, não planejadas que ocorrem conosco, sabendo que como povo de Deus precisamos estar atento para o que Deus quer ensinar. Então, essa ilha chamada Malta, Paulo e as quase 200 pessoas que estavam com ele ali, ficaram ali, e ali o Senhor fez grandes coisas e mostrou para eles o propósito do porquê. Por que era necessário dar numa ilha, no meio do nada? Por que essa interrupção abrupta no planejamento de chegar a Roma e se apresentar a César, ao qual ele havia apelado? Então o capítulo 28 de Atos ensina o porquê, o propósito, o motivo pelo qual Paulo teve de estar nessa ilha. E como sempre é um propósito nobre. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, gravetos, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal, e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto, de repente. Mas, tendo já esperado muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e nos hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama enfermo de febres e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isso, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Amados, nós percebemos que os propósitos pelos quais essa ilha se apresentou na vida de Paulo eram nobres. Pessoas foram curadas, eles olharam para o lado, ajudaram a muitos, eles foram supridos das necessidades para concluir essa viagem. Então nós vemos que quando o Senhor permite uma pausa, as ilhas da vida se apresentam na nossa vida, não é para que a gente possa naufragar, interromper sonhos e planos, não, mas é para que a gente aprenda mais uma vez da soberania do nosso Deus. E eu aprendo com esse texto então que essas pausas, essas ilhas da vida, essas interrupções do nosso cotidiano nos ajudam a olhar para o lado. Tem muitas pessoas precisando de nós, de uma palavra, inclusive dentro da nossa casa, nossos filhos, nossa família, e no cotidiano a gente não consegue muitas vezes suprir essa presença de qualidade. Então eu vejo que Paulo chega na casa de Públio, uma espécie de prefeito da ilha,
e seu pai estava acometido de uma doença, febre e disenteria. Então Paulo impõe as mãos sobre ele e ele fica curado, é curado pelo Deus Altíssimo. E nisso todas as casas da ilha se abrem e Paulo também ora por aquelas pessoas e uma grande epidemia estava acontecendo naquele local. E o Senhor repreende através da vida de Paulo. Queridos, que nós possamos entender que essas dificuldades que sobrevêm sobre nós, é tempo de nós olharmos para o lado, é tempo de nós, pela fé, externarmos ao povo a nossa fé e a nossa alegria de que Deus nos levará a suplantar esse momento. Porque Paulo em nenhum momento acredita a Satanás esse tempo que ele estava vivendo. Paulo ele acredita a Deus, porque Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, nos disse que é preciso que vamos dar a uma ilha. Paremos numa ilha. Deus tem propósito para nós lá. Sim, nós vamos chegar a César, nós vamos continuar a viagem para Roma, mas antes é preciso que vamos dar a uma ilha. Então, segundo a aprendizagem que eu aprendo neste texto, segundo o ensinamento que eu aprendo nesse texto, ele tem a ver com a capacidade de nós provarmos do poder que emana de Deus e que está sobre a nossa vida. Está sobre a nossa vida. Quando aquela víbora se prende à mão de Paulo, aquela cobra venenosíssima se prende à mão de Paulo, todas as pessoas ficam pensando, é questão de minutos e ele vai morrer. Nós conhecemos esse tipo de víbora, ele vai morrer, é venenosíssimo. Esse homem provavelmente ele é homicida, ele tem parte com o demônio, porque mesmo tendo escapado de um naufrágio, a justiça não deixa ele viver. Então, tendo passado horas, eles percebem que Paulo está bem, nada lhe acomete, então eles mudam de parecer, ele só pode ser um Deus. Então, nossas obras, nossa fé, nossa alegria de cantar num tempo difícil deve ser tão presente, tão visível, que as pessoas nos confundam com a presença do próprio Deus, porque aonde está a igreja do Senhor Jesus Cristo, ali Ele está no meio deles, amém? Nós aprendemos também com esse texto de que as ilhas da vida, elas nos provisionam de coisas que estavam faltando para a gente terminar essa viagem. Por conta daquele temporal que o navio tinha enfrentado no mar, Paulo e os companheiros de viagem lançaram todos os mantimentos no mar. E então eles não iam conseguir chegar a Roma, não iam ter suprimentos, alimentos, bebida para chegar a Roma de qualquer forma. E Deus lança eles nessa ilha, e o último versículo nos diz que os moradores proveram eles de todas as coisas que necessitavam para chegar até Roma. Então, quando Deus percebe que a gente está muito cansado, quando o Senhor percebe que a gente não tira férias, quando o Senhor percebe que nós não temos de qualidade tempo para os filhos, tempo de qualidade com eles, quando o Senhor percebe que o culto doméstico está extinguindo das casas, Ele nos lança numa ilha para a gente aprender a ter provisão, a ser reabastecido, isso interiormente e também exteriormente. Então, as ilhas da vida não são para fazer nossos sonhos naufragar, nos trazer dificuldade. As ilhas da vida são para que a gente possa olhar para o lado e tirar os olhos de nós mesmos. As ilhas da vida são para que a gente manifeste visivelmente para todos que testemunharem de que o poder de Deus é sobre nós. As ilhas da vida, elas vêm sobre nós para que nós sejamos reabastecidos para continuar essa viagem. Todos nós estamos viajando nesse mar chamado vida. E o Senhor, quando percebe que nós estamos cansados, sem suprimento, Ele vai permitir alguma ilha. Então nessa ilha nós temos que louvar o Senhor, incendiar aquele lugar com a graça e o calor da bondade divina, acender gravetos e não temer o mal, as serpentes, a ameaça do pecado, mas confiar que o nosso Deus é poderoso e fiel em todo o tempo. Que o Senhor abençoe seu coração com essa palavra e que você confie nisso de todo o seu coração. Que a paz do Senhor seja com você e com a sua família nesse tempo, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.